Um, dois, três, gravando, teste, gravando, e começou! Uma grande novidade assola o Coque Lusíadas. Um professor de história muito gato, Tiago Freitas, vai fazer uma apresentação no Google Apresentação, ficou feio pra caramba, né? E vai usar os alunos do primeiro ano como cobaias. Siga os slides. Ah, tá mais bonitinho, né? Assim. Ó, música! Oh, eu não me vejo como é que eu estou sendo gravado. Bem, nós vamos discutir então sobre reforma protestante. Podem ficar tranquilo, não vai ter música o tempo todo, é só nesse slide. É só para mostrar que dá para passar música também nos slides, né? Nós vamos voltar do zero em reforma protestante, discutindo tudo de forma tranquila. Se tiver dúvida, fale, beleza? Essa musiquinha que eu escolhi do Iron Maiden não foi à toa. É uma música que faz crítica à Inquisição, né? Então nós estamos falando da Reforma Protestante, vamos falar da Contra-Reforma e a Inquisição vai fazer parte do nosso tema. Beleza, galera? Então, sigam com a gente aqui. Pô, é massa. Aí dá vontade de não pular para o próximo slide. Começou! Galera, Reforma Protestante. O que foi? Para onde vai? Causa câncer? Lindos. A Reforma Protestante, né, tem uma definição muito simples. Vou passar para vocês. Eu acho que a gente tem que tentar simplificar a vida de vocês nesse processo de ensino, ainda mais à distância. A Reforma Protestante foi uma adequação, uma adaptação da Igreja aos novos tempos, da Igreja cristã aos novos tempos, beleza? A Igreja Católica não queria se transformar, e nós tínhamos um monte de transformações, renascimento, absolutismo, capitalismo, né? Tudo isso mudando e a igreja lá enrijecida. E aí nós tivemos essa adequação, beleza? Essa adaptação da igreja a um novo momento, à Idade Moderna, né? Fechando o nosso tripé da Idade Moderna. Absolutismo, renascimento, reforma protestante, beleza? A primeira coisa que nós temos que perceber nesse processo reformador é que, quando ele foi iniciado efetivamente, né, quando Lutero começou esse processo lá em 1517, ele não acordou um belo dia e postou no Instagram, no Twitter, no Facebook da história, partiu criar uma nova igreja. Não era esse o objetivo. Ele queria que a igreja melhorasse, reformasse, mudasse, deixasse algumas práticas que não eram ligadas à fé de lado, beleza? Esse era o objetivo. E não assim, vou criar uma nova igreja. Não, isso aconteceu durante o processo de desenvolvimento, né, dessas críticas, dessa tentativa de melhorar a igreja, ok? Bem, vamos falando sobre as causas agora. Uma das situações que acabou favorecendo a reforma protestante, e aí nós temos que lembrar isso, né? Porque se a reforma protestante, se o Lutero tivesse tentado fazer isso antes da Idade Moderna, ele não teria conseguido, beleza? As coisas, né, em história, elas são muito incríveis, porque os fatos são únicos, irrepetíveis, nada na história se repete. Vocês nunca mais vão ter uma aula assim, com esse gato, né? Pode ser o mesmo tema, mas vai ser diferente, porque nada se repete. E a conjuntura, tudo o que acontecia naquele momento da Idade Moderna, favoreceu a construção dessa ruptura. Por exemplo, né, esse senhor, o Gutenberg, né, criando a imprensa, que favoreceu, né, a compilação de livros.
os livros até então eram feitos todos manuscritos. Com o Gutenberg, com a difusão da imprensa, isso favoreceu o processo da Reforma Protestante, do Renascimento também. Mas o nosso objetivo aqui é pensar no processo reformador. As divergências que aconteciam dentro do catolicismo, as divergências doutrinárias, beleza? Nós temos que lembrar que lá na Idade Média, nas aulas de filosofia dos senhores, vocês discutiram a filosofia medieval ou filosofia cristã. Vocês falaram sobre a escolástica e a patrística, beleza? Duas formas de pensar a filosofia. As diferenças entre essas filosofias também acabou favorecendo o processo reformador, né? O grande nome da escolástica, o Agostinho, né? Ele falava que a salvação ela era alcançada pela fé. Mas a principal referência da patrística, né, o São Tomás de Aquino, ele falava que a salvação era alcançada pela fé, mas também pelas boas obras, pelas boas ações, beleza? Então, existia um pouquinho de conflito nesse processo aí, né, de criar uma doutrina para o catolicismo. Ok, futuro do Brasil? Então, essas divergências doutrinárias também favoreceram o contexto da reforma. Tudo acabou acontecendo de uma maneira muito perfeita. Além disso, durante a Idade Média, a Igreja ela acumulou algumas práticas, né, muito complicadas. A simonia, que era, né, a venda de cargos religiosos. Além de venderem cargos religiosos, existia um vasto comércio de relíquias sagradas. Beleza? Vendiam a ferradura do burrinho que carregou Jesus na manjedoura. Não era um burrinho, era uma centopeia pela quantidade de ferraduras. Vendiam leite da Virgem Maria. Vendiam espinhos da coroa da crucificação, explorando a fé. Não é muito diferente do que nós observamos hoje em alguns aspectos da religião, mas vamos nos ater a isso. As indulgências. A Igreja vendia o perdão, a salvação. Você, né, ficava sabendo de um parente que havia falecido e você ficava angustiado se esse parente estava no purgatório, se ele estava sofrendo, e aí você comprava uma indulgência que salvava essa alma. E vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Beleza? Críticas ao clero. Os membros do clero, os membros da igreja, faziam um monte de coisas erradas. Bebiam demais, viviam na luxúria, tinham relacionamentos. Botei a imagem aí para vocês do Papa Júlio II. Ele tinha família, ele tinha esposa. A igreja proibia. Então, como é que a igreja vai cobrar da população algo se ela não cumpre a sua parte? Então, né, a igreja foi afetada. Nós tivemos aí essas divergências. Outro problema, outra situação, né, foi a seguinte. A Igreja Católica, ela começou a entrar em choque com a burguesia, porque ela criticava o lucro, ela criticava a usura, e aí existia a necessidade por parte dessa burguesia de uma nova ética religiosa. Eles não queriam deixar de ter uma religião. Eles não queriam deixar o cristianismo, mas eles também não queriam deixar de desenvolver o seu trabalho e de enriquecer. Mas a igreja criticava o lucro e a usura. A usura seria um empréstimo a juros. E por que a igreja fazia essas críticas? Porque o tempo pertence a Deus. Se você cobra pelo tempo, você está pecando. A igreja não proibia o comércio, ela proibia o lucro. Porque quando você lucrava em cima do comércio, você estava lucrando em cima do tempo. E o tempo pertence a Deus.
Então, uma nova ética, esse conflito aí, burguesia e igreja, esteve diretamente relacionado ao calvinismo. Nós tivemos vários diversos outros fatores, foi horrível, né? Corta, gravando. Sentimento nacionalista, a questão dos reis não aceitarem mais a intromissão da igreja, a interferência, aí nós vamos ver o caso do anglicanismo. O povo insatisfeito com essa questão de perceber, né, que a igreja fala para eles cumprirem um monte de regras, mas não cumprem. Essas imposições, essa situação foi criando uma insatisfação muito grande também nessa população, que não demonstrava absolutismo, igreja católica, muito difícil. A desmoralização do Papa, né? Papa que tinha família. Nós tivemos o chamado cisma do Ocidente, tá? Nós tivemos um rompimento dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, que deu origem a 2 papas, a 2 sedes da Igreja Católica, beleza? Nós tínhamos uma sede da Igreja Católica na França, em Avignon, e uma sede da Igreja na Itália, em Roma. Então, esse processo ele foi fragilizando a Igreja, tá? Lembrando que isso esteve diretamente relacionado ao fortalecimento da França, mas enfraqueceu a Igreja. Antes de Lutero, antes de Calvino, antes de Henrique VIII, nós tivemos nomes que fizeram, né, críticas à Igreja e que foram punidos e que não conseguiram fazer uma reforma, tá? Por isso que eu estou falando, se Lutero tivesse aparecido um pouco antes, ele não tinha conseguido. Wycliffe, né, e o Hus, eles eram professores universitários e começaram a propor mudanças. Essas mudanças fizeram com que Wycliffe fosse excomungado, fosse punido, fosse morto, tá? O Hus também foi condenado. Os 2 foram mortos na fogueira como hereges, como pessoas que estavam propondo coisas fora da doutrina católica. Tá bom? Então, por quê? Porque eles tentaram mudar a igreja ainda num período onde a igreja estava muito fortalecida, antes da Idade Moderna. Beleza? E aí, vamos ao Lutero. Beleza? O Lutero, ele fazia parte do clero. O Lutero, ele era, né? O Lutero, ele era um monge agostiniano que tinha um voto de pobreza, filho de um comerciante, tá? Filho de um comerciante. Mas a região de Lutero não tinha uma burguesia muito próspera. A região do Lutero, a região da atual Alemanha, era uma região ainda muito dominada, né, pela agricultura, dividida em vários reinos. A Alemanha ainda não havia se unificado. E o Lutero, ele tinha uma angústia muito grande. A formação do pensamento do Lutero é algo muito complexo. O Lutero, ele questionava a sua fé o tempo todo, tá? Ele discutia com ele mesmo a questão da fé, ele discutia com o demônio a questão da fé, né? E aí ele começou a estudar muito e fazer alguns questionamentos também a como a igreja estava conduzindo a fé. Por isso, o Lutero foi aconselhado a viajar, a espairecer, a tirar umas férias, e a Roma fortalecer a sua espiritualidade. Mas quando ele foi a Roma, ele viu tudo que ele criticava de forma exponencial. A corrupção, ele viu o Papa numa armadura de ouro, membros do clero, né, fazendo sexo, bebendo. Isso fez com que Lutero ficasse ainda mais angustiado, revoltado com a igreja. Inclusive, vocês estão vendo aí uma imagem da igreja lá no Domingos Martins. Acredito que todos vocês já foram lá, né? E já viram essa igreja luterana. Lutero, então, começou a dar aulas de teologia e aí começou a questionar algumas práticas da igreja, né? Começou a
buscar na Bíblia apoio para esses seus questionamentos. E aí ele foi lá em São Paulo e pegou: o justo se salva pela fé. E ficou refletindo sobre isso. Começou a fazer críticas nas suas aulas. As suas aulas eram meio que um stand-up, né, no início do século XVI. As pessoas riam muito das suas críticas à igreja, principalmente às indulgências, né? Ele brincava que quando ele foi a Roma, ele comprou uma indulgência para um tio, que se ele tivesse dado mais algumas moedas, ele tinha salvo alguns parentes que ele sequer conhecia. E aí Lutero vai mantendo, né, as suas críticas. Beleza? Eu fiz isso por foi emitido pelo arcebispo de Atenas. Onde conseguiu isso? Em Edimburgo. Eu comprei na igreja. Sou hábil. Essas palavras não significam nada. Isso não é bom. Precisa depositar a sua fé no amor de Deus. Guarde seu dinheiro para alimentar a vida. Esse é o momento do filme Lutero, né? Caso vocês queiram assistir, um filme bem bacana, que Lutero acaba ficando extremamente enfurecido com a igreja por conta da venda de indulgências por João Tetzel. Lutero já havia avisado que não queria essa questão na sua região. E aí o Papa, né, em represária, mandou o seu maior vendedor de indulgências, o João Tetzel, para a região de Lutero. E Lutero, ao saber disso, ele ficou enfurecido. É quando o processo acontece. Beleza? Lutero, então, nesse momento aí de fúria, fazendo críticas à igreja, críticas à desmoralização, críticas principalmente à venda de indulgências, ele vai à porta da igreja de Wittenberg, e prega as 95 teses. A imagem que eu coloquei aí, inclusive, faz referência a esse momento. Coloquei, inclusive, algumas dessas 95 teses. 95 frases pequenas. Eles pregam que a alma voa para fora do purgatório tão logo... Vamos gravar novamente. Eles pregam que a alma voa fora do purgatório tão logo tilintar o dinheiro jogado na caixa. Tilintar é fazer barulho. Mentira. Por que o Papa não esvazia o purgatório apenas por caridade, se o faz através do dinheiro que emprega na construção de uma basílica? Então, essas críticas feitas por Lutero, elas se espalharam pela Alemanha e chegaram ao conhecimento do Papa. Ok? Por conta da imprensa de Gutenberg. O Papa ficou sabendo, excomungou Lutero e começou a o perseguir. Lutero, então, ele foi protegido pela nobreza da região, pelos príncipes da região da Alemanha. Por quê? Porque esses príncipes tinham interesses econômicos numa nova igreja cristã. Porque se a sua região rompesse com a igreja católica, eles poderiam pegar as terras da igreja naquela região. E só para os senhores terem uma ideia, a igreja detinha 1/3 das terras da Alemanha. 1/3. Então, por esses interesses, essa nobreza, né, apoiou essa ideia de Lutero.
E quais são os pontos principais que Lutero vai defender aí, né, durante esse período? E a fé é o único caminho para a salvação. Então, Lutero vai defender a salvação pela fé. Se você tem fé, você será salvo. A Bíblia é a única fonte para a fé. Por isso, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, que depois foi traduzido para as outras línguas. Ele defendia que qualquer pessoa poderia interpretar a Bíblia. Tinha o direito de ler e interpretar. Porque a Bíblia até então ela era feita só em latim, uma língua dominada pela igreja. Ele recusa a questão dos santos, as imagens. Ele nega a autoridade, a infabilidade do Papa. Beleza? E aí, eu vou propor para vocês o nosso primeiro eggs de hoje. É gostoso saber. O rei Carlos, né, quando ele ficou sabendo de tudo isso, da doutrina luterana e do processo que essa doutrina ganhou dentro de algumas regiões da Alemanha, ele decidiu autorizar que o luteranismo permanecesse nas regiões que já haviam se convertido, mas proibiu que outras regiões da Alemanha, né, aceitassem o luteranismo. Os luteranos foram protestar, né, contra essa determinação, e a partir desse momento, eles foram chamados de protestantes. Então, a partir de 1529, com esse processo, né, nós temos aí os protestantes, porque eles protestaram contra a imposição de manter o luteranismo só nas regiões que já haviam se convertido e todas as outras não poderiam, né, adotar essa fé. Ok? Futuro do Brasil? Alguma dúvida? Abre o microfone, abre o coração e fala com o tio. Nós tivemos ainda, né, dentro desse processo aí de Lutero, a chamada Liga de Smalcade, ou, né, esse outro nomezinho Smalcade aí também, nessa outra grafia. Beleza? A Liga de Smalcade foi basicamente, né, uma tentativa aí de manter o direito de escolha. Tá? A Liga Smalcade, a principal contribuição dessa liga no processo reformador foi justamente dar o direito de escolha para a região. A região que quisesse ser católica seria católica, a região que quisesse ser luterana seria luterana, né? Rompendo, então, com aquela imposição de 29. E aí nós temos o nosso IPC, importante pra caramba, que eu cheguei a comentar com vocês. Se o Lutero tivesse feito tudo o que ele fez um século antes, ele teria sido queimado numa fogueira e não teria reforma religiosa. A reforma aconteceu no momento exato, né? No momento de transformação, renascimento, absolutismo e adaptação da igreja aos novos tempos, a reforma protestante. E aí eu quero que vocês percebam o seguinte: Lutero, ele foi protegido pela nobreza. E na revolta dos anabatistas, você percebe Lutero protegendo o interesse dessas nobrezas. Beleza? A revolta dos anabatistas foi o seguinte: as ideias de Lutero foram influenciando os camponeses, que sofriam muito nessa região da Alemanha, e aí esses camponeses passaram a invadir as terras, né, de alguns nobres e da igreja. Lutero, então, se opôs a esses anabatistas, porque eles estavam invadindo as terras que eram de intenção da nobreza, e a nobreza havia protegido Lutero. Muitos, né, que haviam protegido Lutero e tinham interesse nessas terras, fizeram, então, né, um acordo e começaram a punir, começaram a destruir os anabatistas com, né, o embasamento de Lutero. Essa frasezinha no final é uma frase de Lutero. Contra as hordas assassinas e saqueadoras, molho minha pena em sangue, seus integrantes devem ser estrangulados, aniquilados, apunhalados,
em segredo ou publicamente, como se matam os cães raivosos. Essa foi a observação de Lutero sobre os anabatistas, que eram camponeses, miseráveis, que viram nas palavras de Lutero a possibilidade, né, de ter uma fé própria e de, principalmente, ter, né, uma condição econômica melhor. Não passar tanta fome como passava. Então, assim, temos que analisar em profundidade, né, o senhor Martinho Lutero. Beleza, galera? Dúvidas? Não? Na próxima aula nós vamos continuar a partir de João Calvino, beleza? E manter aí os nossos sonhos, né? Vamos lá, parar a gravação.